Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, sou Renato Alves e vamos dar início à primeira aula do nosso mini curso gratuito de estudo e memorização. Nesta primeira aula, eu quero convidar você a conhecer um tema de extrema importância para todo estudante, concurseiro, vestibulando. A gente vai aprender a criar um projeto de aprovação que vai ajudar a mudar o seu futuro como estudante. Um projeto de aprovação que vai mudar radicalmente a maneira como você enxerga os seus estudos. Fica comigo até o final que eu vou passar ótimas dicas para você começar o seu plano de aprovação que você vai gostar muito. Bom, o primeiro ponto que nós temos que observar é este. Você tem um sonho? Você com certeza deve ter um sonho. E aí a pergunta é a seguinte: qual é este sonho? O seu sonho ele é muito ambicioso, como de passar num concurso público, ser um magistrado, ser um funcionário de alto escalão? Você gostaria de passar num vestibular numa universidade de ponta? Você gostaria de ser um profissional muito bem sucedido na sua vida, para ajudar a sua família? Você gostaria de ter sua independência financeira? Bom, você tem sonhos, não é verdade? Você pode escolher qualquer um desses sonhos. Se você é um acadêmico e você quer ter êxito pelos estudos que você realiza, então a grande pergunta é essa: qual é o seu sonho? Verifica que se está aqui, ou qual é o seu sonho, pensa nele por um minutinho. Bom, se você tem um sonho, me desculpe lhe dizer uma coisa: você não vai realizar esse sonho. Por quê? Porque o sonho tem problemas. Quem tem sonhos tem problemas. Veja, o sonho, analisa comigo, ele é atemporal. Você pode sonhar passar no concurso público, só que isso não tem tempo, né? Você pode passar hoje como você pode passar daqui a 10 anos. Tá? O sonho ele sempre habita um lugar no espaço, então o sonho ele pode ocorrer em qualquer momento. Então ele é atemporal, não é legal por conta disso. O sonho ele é intangível. Muitas pessoas sonham, mas sonham delírios, né? Por exemplo, você poderia sonhar perfeitamente em ganhar um prêmio da Mega Sena, um prêmio milionário na Mega Sena. Entretanto, para você ganhar um prêmio milionário na Mega Sena, você tem que acertar um bilhete em 52 milhões. Então, ele é intangível, é possível, sim, porém é intangível, é praticamente impossível de acertarmos, né? E o sonho, então, ele passa a ser algo dubitável. Às vezes nós temos aquele sonho de passar no concurso público, só que a gente duvida da nossa própria capacidade, porque a gente sabe que esse sonho está muito acima da nossa capacidade intelectual de atingi-lo. Então ele passa a ser dubitável. A gente sonha com aquilo, só que a gente duvida lá no íntimo da nossa própria capacidade. E aí o sonho passa a habitar, para a maioria dos seus concorrentes, né, o plano sobrenatural. Se Deus quiser, eu vou passar. Só que Deus não vai estudar por você. Deus não vai fazer a prova por você. Deus não precisa estudar matemática financeira. Deus não precisa estudar direito constitucional. Deus não precisa estudar biologia. Né? Então, não adianta a gente achar que as coisas caem do céu. Existe a necessidade de uma disciplina e de um mecanismo que te ajude nessa aprovação. Então, o que acontece quando você diz que tem um sonho? Você se torna um estudante ansioso. Você é corroído pela ansiedade. A ansiedade que nos corrói é aquela ansiedade que não nos deixa avançar nos estudos. E a maioria dos estudantes que eu me comunico sofrem de ansiedade crônica. Eles querem passar, eles querem aprovação, mas eles não conseguem vencer essa ansiedade que corrói, que segura e que não deixa eles avançar nos estudos. Então, se você tem um sonho, quer um conselho? Risca do teu vocabulário essa coisa do sonho. Você tem que trabalhar de uma maneira mais racional. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era garoto, eu tinha aquela mania de xingar matéria, xingava professor, xingava livro, reclamava. Enfim, eu ficava reclamando, tirava notas ruins por conta disso. Aí um dia uma professora me contou uma historinha que foi a seguinte. Ela me disse o seguinte: Renato, se a pessoa que está xingando a matéria, que xinga livro, que xinga professor, que é crescimento intelectual, que é ascensão cultural, social, intelectual pelo livro, pela apostila, se a pessoa que xinga esse material tem 10 anos de idade, tudo bem, tem 10 anos, é um jovenzinho, ainda dá para salvar esta alma, né, e torná-lo um grande estudante. Agora, se a pessoa que xinga a matéria, xinga professor, fala mal do cursinho, fala mal da escola, se a pessoa que xinga isso tem 18,
22, 35, 44, 52 anos e continua xingando matéria, continua falando mal de aula ou professor, das duas uma, ela me disse, das duas uma, ou não tem vocação para estudar, e aí vai ter que procurar uma função braçal, né? Ou não sabe o que é estudar. Aí eu perguntei para a professora, eu disse, professora, mas e o que é estudar, afinal de contas? E ela me respondeu dessa forma, o estudo, Renato, não é emoção. Ela me contou isso. O estudo não é emoção. E aí eu fiquei encucado. Professora, me conta, me explica isso. Ela, olha, a emoção você deixa para a tua família, você deixa para o teu namoro, para o teu filho, para o teu relacionamento. Lá você se emociona, você ri, você se entrega, você chora. O estudo não pode existir emoção, ela me ensinou. Porque a emoção nos estudos vem sempre como uma emoção negativa. É chato, é ruim, é muita coisa, que te deixa ansioso, te deixa estressado, te deixa desmotivado. Então, por via das dúvidas, ela disse, tira a emoção do seu projeto de estudo e coloca a razão. Sim, troca a emoção pela razão. Tá? O estudo ele é um processo racional, o estudo é um processo calculado, o estudo é um processo frio, você tem que se transformar numa máquina de estudar, foi isso que ela me ensinou, uma máquina de aprender, não coloque emoção, emoção tira, emoção é negativa, aqui ó, tem que estudar essa matéria, vou estudar essa matéria, é aquele negócio, não existe matéria desinteressante, existe aluno desinteressado, existe aluno que não sabe estudar, né? Então ela me ensinou, coloque a emoção de lado e põe a razão para funcionar, lado racional, olha, são 40 páginas, vou estudar as 40 páginas do capricho. Então, quando você tira a emoção do processo e coloca a razão, você se transforma nesta máquina de aprender que a professora me ensinou a ser e que começou realmente a mudar a minha vida, os meus estudos. Veja uma coisa, Henry Ford dizia que a maioria das pessoas desistem, poucas fracassam. É a grande armadilha do sonho. A maioria das pessoas desistem por quê? Faz uma prova, não tirou uma nota legal. Ela vai para casa, ela estuda de novo, aí fez outra prova, quase passou, não conseguiu passar, volta para casa, estuda mais um pouco. Tá? Então essa pessoa começa a achar que tem um índio enterrado no quintal, ela começa a achar que é o olho gordo da cunhada, então ela começa a achar que tem alguma coisa que está impedindo ela de realizar esse objetivo. Então o que Henry Ford vai dizer? A maioria das pessoas desistem quando já estão quase chegando lá, quando falta pouco para chegar lá. Poucas fracassam, ou seja, se você avança até o final, se você dá o seu máximo, se você faz o estudo de qualidade, você chega lá. O prêmio de um bom estudante é a consagração da aprovação. Agora, os obstáculos existem, mas você não pode desistir, você tem que avançar. E quando você tira a emoção de lado e coloca a razão, as coisas começam a funcionar. Permita-me apresentar. Sou Renato Alves, eu sou um computólogo de formação, sou formado em ciências da computação, das ciências da computação, eu fui para as ciências cognitivas, eu me tornei pesquisador cognitivo pela Unesp, onde eu me tornei, juntei a computação com a psicologia, a linguística, a lógica, as redes neurais artificiais, toda a trama, todo o conjunto de ciências que tentam estudar a capacidade cognitiva humana e a mente humana, junto com a filosofia da mente, formam as ciências cognitivas. Então, sou um pesquisador cognitivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem também muitos generalistas no mercado. O que é um generalista? A pessoa se apresenta como um professor, por exemplo, de memorização e concentração, mas qual é a base dele? Ele viu um monte de vídeos gratuitos no YouTube, juntou tudo aquilo e cria um curso, por exemplo, de estudo e memorização, mas ele não tem nenhuma base. Tá? Veja, computólogo de formação, estudei ciências cognitivas e filosofia da mente por um dos maiores centros do país e me tornei um mnemonista profissional. O que é um mnemonista profissional? É aquele sujeito que pesquisa técnicas de memorização, desenvolve técnicas de memorização, faz demonstrações em aulas presenciais, faz demonstrações em programas de televisão. Talvez você deva ter me visto em algum programa de televisão do país. Já fiz todos os principais programas de televisão do país mostrando o meu método, que é o método Renato Alves. Fui o primeiro brasileiro a receber um título oficial de recordista de memória, ou seja, eu sou o primeiro brasileiro a provar que aquilo que ensina funciona. Sou o primeiro recordista
Brasileiro de Memória, então você pode confiar que o método de memorização que eu ensino, ele de fato foi homologado oficialmente e de fato funciona, e sou também palestrante internacional. Então o curso de memorização do Renato Alves é o primeiro curso do Brasil que cruzou fronteiras. Nós já estamos em 10 países com o nosso método de memorização e também sou autor de 7 livros. Os livros de minha autoria não são livros e-books, não são livros de 10 ou 20 páginas, são livros publicados, lançados e vendidos em livrarias. São 7 publicações, das quais 3 delas entraram para a lista dos livros mais vendidos do país. Você tem aí o Faça Seu Cérebro Trabalhar para Você, ele entrou para a lista dos mais vendidos da revista Você S.A. por 4 meses. Os 10 Hábitos da Memorização, este livro é o livro de memorização mais vendido do país na atualidade, ele ficou em primeiro lugar em vendas do site Amazon, e também o livro Faça Seu Cérebro Trabalhar para Você, que também entrou para a lista dos mais vendidos. Então, 3 livros nas listas dos mais vendidos é uma garantia de que você está realmente nas mãos de um especialista e não um generalista. O generalista, ele tem até um pessoal com boa vontade que prepara alguns cursos, lança, mas quando o aluno manda uma pergunta no e-mail, quando o aluno tem uma pergunta com uma certa profundidade, ele não consegue te responder. E eu tenho 16 anos viajando o país inteiro e preparando estudantes para o sucesso, preparando concurseiros para o sucesso, preparando profissionais para o fortalecimento da memória, do foco e da concentração. Vamos voltar lá no nosso discurso, no nosso debate sonho. Sonho, então, como nós vimos, não é um bom mote para você seguir com seus estudos. A partir de hoje, combina uma coisa comigo. Tira o sonho e coloca projeto. A grande pergunta que vai mudar a tua vida é essa. Qual é o seu projeto de aprovação? Existe uma diferença crucial nisso. Veja, se o sonho ele é atemporal, o projeto ele é temporal. O projeto você estuda para uma prova. Quando? Ano que vem. Quando? Daqui a 1 ano e meio, daqui a 6 meses, daqui a 1 mês. O meu concurso saiu edital agora, a prova é daqui a 90 dias. Então o projeto ele tem um tempo para acontecer. Isso muda muito a sua atitude, sua postura. Se o sonho ele é intangível, o projeto ele é tangível, sim. O projeto eu consigo mensurar. Olha, eu estou preparado para este concurso por causa disso, daquilo. São os meus predicados e por causa deles eu vou conseguir passar neste projeto. É simples, né? E muda radicalmente a atitude. Se o sonho é dubitável, o projeto ele é coerente, ele é consistente. Você consegue, olha, realmente isso aqui tem tudo para dar certo, seguindo por tal caminho. Tá? E se o sonho habita o plano sobrenatural, o projeto ele te dá mais segurança, confiança. Você sabe que existe uma grande chance, uma grande possibilidade de você conquistar. Se o sonho te deixa ansioso, o projeto te dá motivação, o projeto te dá certeza. O que os estudantes precisam é certeza. O que deixa a gente ansioso é a insegurança. Você não sabe se está pronto para a prova. Você tem dúvida sobre a sua preparação. Então isso te deixa ansioso. Quando você sabe que está no caminho certo, quando você sabe que deu o seu máximo, quando você coloca a cabeça no travesseiro à noite e sabe que você fez tudo o que estava ao seu alcance, você dorme e você vai para a prova com muita segurança. Tá? E essa diferença de mudar sonho por projeto muda radicalmente o teu futuro. Não só nos estudos, em todas as esferas da sua vida. Todas as esferas. Muda e como deve estar mexendo agora com o teu brio. Você deve estar agora mexendo aí com... Tua cabeça deve estar dando voltas. E dá mesmo. Porque é uma mudança de conceito, mas que muda radicalmente a sua atitude quando tem um livro nas suas mãos. Então eu quero te deixar aqui nesse primeiro vídeo, nessa primeira aula, algumas dicas. Como criar um projeto de aprovação. Não um projeto qualquer, um projeto de aprovação para que você seja realmente aprovado no seu concurso, no seu vestibular, no seu Enem, naquilo que você deseja para a sua vida. Então são algumas questões que nós vamos colocar aqui. A primeira delas, estabeleça uma meta. Qual é exatamente o seu objetivo? E aí, qual é o seu objetivo? Vamos pensar aqui, olha, quero passar no concurso para magistrado, eu quero passar no INSS, eu quero ser o delegado da Polícia Federal, eu quero passar no Enem desse ano, eu quero... Coloca lá no papel qual é exatamente o seu projeto. Colocou? Pensou bem? É isso que você quer?
Não sabe ainda? Faz um teste vocacional. Tá? Colocou no papel? Perfeito. Vamos para a segunda questão. Tá? Estabeleça um prazo. Qual é o prazo? Tá? Faz diferença? Faz diferença. Por quê? Quando você coloca essa data limite, esse deadline, você trabalha o quê? A questão da administração do seu tempo, você planeja melhor os seus horários, você abre mão de certas baladas, de certos compromissos que não acrescentam muito no seu projeto de aprovação. Você é aquele negócio, cancela a revista, dá um tempo na turma, nas baladas, enfim, você coloca um foco. Por quê? Você diz assim, daqui a 90 dias úteis já tem uma prova, e esse tempo que eu tenho, eu vou me dedicar integralmente aos meus estudos. Então também muda radicalmente. Outro ponto importante, olha lá, adote uma estratégia de estudo. Qual é exatamente o seu plano de estudos? É outro ponto importante. 2% dos estudantes no país seguem um roteiro de estudos. 2% dos estudantes no Brasil sabem o que estão fazendo. A coisa mais triste que existe no mundo é você olhar para uma pilha de livros e dizer: Cristo, por onde eu começo? Cristo, por onde eu começo? Não tem nada mais desanimador do que isto. Por quê? Porque você tem aquela ansiedade, aquela angústia, aquela quantidade de matérias. Então, quando você cria esse plano de estudos, você entra o quê? No patamar dos alunos organizados, daqueles alunos que sabem exatamente como estudar, o tempo de dedicação de cada matéria, eles sabem exatamente qual é o método utilizado para estudar cada tipo de matéria, e é verdade que não se estuda uma mesma matéria da mesma forma. Cada tipo de assunto tem uma metodologia de estudos. Né? Se você não tem uma metodologia de estudos, é importante que você adote uma. Nós temos um curso avançado que ensina métodos de estudo para tudo quanto é tipo de matéria e mais. Método de memorização. Você não só aprende a aprender, como você aprende a registrar na memória com o melhor método. E o quarto ponto, escreva qual é o seu plano de ação. Qual é exatamente o seu plano de ação. Como você vai começar, quem vai te ajudar, quem está te atrapalhando que você vai pedir para licença, que vai ter que sair da história. Né? Você vai criar toda uma atmosfera que proporciona este avanço que você procura, este avanço que você busca no seu projeto de aprovação. Não dá mais para perder tempo, não dá mais para ficar estudando sem método, não dá mais para fechar o livro com a cabeça cheia de dúvidas. Você tem que ter certeza. Então a gente usa o quê? O exatamente. Qual é exatamente? O seu tempo, o seu plano, o seu método, qual é exatamente? Não tem um método, não tem um plano? Olha, é bom pensar nisso, faz toda a diferença. Então veja, se mudar de sonho para projeto já faz uma grande revolução na tua cabeça, você imagina quando você tem um bom método de estudo. Então, qual é exatamente? Né? Eu vou deixar aqui para você 4 perguntinhas. A gente vai trabalhar 4 vídeos. Esse é o primeiro, essa é a primeira aula. Então, no final de cada aula eu vou deixar exercícios para você poder assistir depois na próxima aula. A gente vai conversar também sobre isso e colocar mais alguns pontos importantes. Então, eu vou deixar para você 4 questões importantes aqui. Vai lá primeiro. Ó. Qual é exatamente o seu objetivo? Então, para montar o seu projeto de aprovação, você vai ter que ter essa resposta na ponta da língua. 2. Qual é exatamente o seu deadline? Qual é o seu limite de tempo? Quantos dias úteis você tem de estudo? Quantas horas? Né? Qual é exatamente o seu plano de estudos? E aí, se você não tem um, a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. E qual é exatamente o seu plano de ação? A gente vai ensinar esses e outros tópicos para você poder começar uma revolução maravilhosa no seu projeto de aprovação, não no seu concurso, que vamos chamar agora de projeto de aprovação. Bom, na próxima aula a gente vai falar de um outro assunto extremamente importante, que talvez você não durma essa noite, que é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas. Você sabe estudar? A maioria dos estudantes brasileiros universitários não sabem estudar. Eles se enganam quando abrem livros achando que estão estudando, quando na verdade não estão fazendo mais do que gastar o próprio tempo e a própria energia sem chegar a resultado algum. Lendo, relendo, lendo, relendo, lendo e relendo não nos leva a lugar algum. Você sabe estudar? No próximo vídeo nós vamos falar sobre este tema, ok? Gostaria muito, ficaria muito honrado com o seu comentário. Você gostou dessa aula? Você acha que ela pode mudar algo em sua vida? Deixe o seu comentário aqui embaixo.
Quer conversar comigo sobre isso, sobre esse tema? Ó, tem o meu e-mail aqui em cima, esse e-mail pessoal, eu respondo todos os meus alunos, porque a pergunta que você faz aqui pode ajudar outros alunos. Lembra, eu sou um pesquisador cognitivo com 16 anos de experiência, então eu sei exatamente o que os estudantes precisam para serem aprovados. Eu aprendo muito também todos os dias, eu posso ajudar muitas pessoas a realizar seus objetivos. Aliás, essa tem sido a minha missão nos últimos 16 anos, ajudar estudantes a serem aprovados e conquistarem os seus objetivos, ou seja, através de um projeto de aprovação. Então, gostou? Ficarei muito honrado de receber seu comentário aqui embaixo no Face e também receber um e-mail seu contando um pouquinho do seu projeto de aprovação, o que você espera, como você estuda, e aí nós e o pessoal da Humana Editora e da Humana Educação poderemos ajudar você também neste projeto, ok? Fica de olho na sua caixa de mensagens, nos próximos dias você vai receber as próximas aulas, tá? E aí a gente vai continuar com esse projeto de aprovação que vai realmente mudar a sua vida. A partir de hoje não é mais sonho, é projeto, ok? Tá combinado? Então até a próxima aula.